Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso Café com Cinema nós vamos continuar falando de Segunda Guerra Mundial, só que nós vamos falar também sobre a queda do Código Reis, ou melhor, o começo da queda do Código Reis. Ele só acabou, propriamente dito, na década de 60. Se você não sabe o que é esse código de sistema, ou melhor, o sistema de estúdios, eu vou deixar na descrição o link que eu falo sobre todo o processo de sistema de estúdio e como ele começou em Hollywood. Então, gente, com a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres tiveram que fazer muitos trabalhos braçais, que era feito anteriormente pelos homens, porque os homens estavam na frente de batalha. Então, a mulher ganhou um papel muito importante na sociedade durante aquela época. Isso fez com que muitas coisas mudassem na sociedade, na cultura, e isso fez com que mudasse na cinematografia também. Isso mesmo, Hollywood teve que se inventar mais uma vez ou se reinventar, fazendo com que a mulher tomasse um papel principal e fundamental no desenvolvimento da sociedade daquela época. Isso fez com que muitas coisas mudassem, principalmente a forma que o mundo estava girando e estava vivendo. Para quem não sabe, o nazismo foi muito brutal na Europa inteira. A forma que Hitler tratou toda a situação nazista e fez com que muitas pessoas morressem, apesar de não ter matado uma pessoa, ele foi responsável por muitas mortes. Isso fez com que muitas coisas mudassem. E toda aquela brutalidade que tinha nos cinemas, no cinema de guerra, que eu falei a semana passada, muita coisa fez com que abrisse os olhos das pessoas. Isso fez com que trouxesse também uma nova realidade, onde muitos cineastas, após a Segunda Guerra Mundial, tomassem coragem e começassem a enfrentar de uma forma muito agressiva, até podemos dizer assim, o Código de Reis que foi criado por Hollywood. Isso fez com que as pessoas começassem a querer ter o direito e a liberação de gêneros. Isso mesmo, para ter uma classificação e as pessoas pudessem ver os filmes de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, aonde violência, sexo antigamente não era permitido, o que começou a ser mais aberto na década de 50 e 60, fazendo com que em 1968 a Associação de Cinematografia da América criasse os gêneros finalmente, fazendo com que mais gêneros surgissem e fizesse com que o Código Reis caísse completamente. Isso foi muito importante para o cinema e para todos os profissionais que trabalhavam no cinema naquela época e para a gente hoje, porque com o Código de Reis na década de 20, 30 e 40 era muito complicado trabalhar. E também tinha aquela história, gente, que tinha os contratos de estúdios, aonde o profissional só podia trabalhar no estúdio, ele não tinha direito à negociação e era isso, gente, era como se fosse uma máquina. Cada projeto que tu fazia, tu não tinha muito tempo para desenvolver, não tinha muito tempo para fazer toda a produção e quando já estava terminando a pós-produção, o estúdio já dizia, ó, daqui 3 dias tu vai começar a trabalhar nesse projeto. Então era realmente como se fosse uma máquina, as pessoas eram quase como robôs. E com isso, saindo o Código de Reis e entrando os gêneros, aonde tinha contratos específicos, começou a sair essa situação de que eu só trabalho para um estúdio e eu não posso trabalhar para o outro. E as pessoas começaram a negociar não só a sua própria vida privada, porque antes até isso era proibido, elas começaram a negociar qual o valor do seu salário que seria, qual acordos elas gostariam de fazer e qual projetos elas gostariam de trabalhar. Então toda essa situação aconteceu indiretamente com a Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi fundamental para conseguir fazer a queda do Código Reis ou Reis Code, como você preferir. Mas isso, além de ser muito importante para a história cinematográfica, foi fundamental para a gente ter hoje o cinema que temos. Com muitas diferenças, claro, porque depois veio muitas outras mudanças do cinema americano para o mundial, que também tudo que acontece em Hollywood acaba refletindo no restante do mundo de uma forma artística e cultural. Mas o que é importante a gente lembrar, gente, que depois dessa queda do Código Reis foi aonde começou a ter mais desenvolvimentos no próprio cinema, com não só gêneros, mas
diretores começaram a trabalhar mais livremente e abertamente, conseguindo trazer as suas ideias, porque na verdade quando tinha o sistema de estúdios, eles faziam praticamente assim, ó. Era como se fosse um robô, aonde eles não podiam sair muito do que o estúdio queria, porque senão era boicotado, era travado e não era mais permitido trabalhar na indústria. Então é bem interessante essa parte, a gente vendo como tudo isso aconteceu. E com isso, gente, também surgiu a TV, né? Que foi uma grande mudança também, que o cinema teve que se reinventar mais uma vez, porque surgiu a TV na década de 50, onde muita coisa aconteceu. Então, o cinema teve que mais uma vez tentar se reinventar e conseguiu, para conseguir manter a sua audiência. Claro que de uma forma menor, porque a TV realmente ela foi muito importante e ainda é muito importante, até mesmo para ter essa batalha de uma forma muito artística falando, entre televisão e cinema, porque se a gente for parar para ver hoje, né, tem muitas produções da televisão que custam até mais caro do que o próprio filme, né, que vai muitas vezes para cinema. Se vocês não sabem ou se vocês esqueceram, Game of Thrones, na sua última temporada, estava sendo aproximadamente de 10 a 12 milhões de dólares por episódio. Então é um dinheiro muito alto para um episódio, para vocês verem que era só uma série de televisão. Mas a HBO estava injetando muito dinheiro na série, que realmente foi um sucesso mundial. Então isso, gente, são tudo transformações que Hollywood foi passando durante os anos, né, durante as décadas, para chegar o que é hoje. Outra coisa importante, gente, é que depois da década de 60 e 70, com a caída do Código Hays, a gente começou a ver outros tipos de filmes, como Taxi Drive e outros filmes também feitos a partir daquele momento. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais como surgiu a TV. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas a gente vai saber com mais detalhes o porquê que surgiu, como surgiu, aonde surgiu, quem fez, né? Pra gente ter uma ideia um pouco mais ampla de como foi toda essa transformação do cinema de Hollywood para a televisão e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho a semana que vem com muito mais. Ah, não esqueça, todos os dias temos vídeos de cinema e literatura aqui no canal. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!